Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer essa live. Nossa live vai ser com um convidado muito especial, que é o Dr. Rodolfo Pamplona Filho. Ele tem um currículo muito extenso. Atualmente ele é juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador. Ele é palestrante em diversos cursos, professor em pós-graduações, e o currículo dele é imenso. Eu nem vou citar todo aqui, né? Mas uma pessoa de grande conhecimento na área trabalhista, e nós temos o maior prazer em recebê-lo aqui. Eu vou abrir aqui para ele, que ele já solicitou. E ele vai falar, pessoal, sobre recuperação judicial e a execução trabalhista. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo na paz. Estamos aqui, né? Prazer conhecer o senhor pessoalmente, não, por vídeo, né? Virtualmente. Ter a oportunidade aí de voltar ao Acre. Eu fui ao Acre somente uma vez, fiz uma palestra numa faculdade local aí e fui muito bem tratado. Não vou mentir. Morar na Bahia e ir até o Acre é muito longe. Eu precisei realmente um dia para ir, fazer a palestra no dia seguinte, depois virar a noite viajando, mas eu confesso a ti que eu fui muito bem tratado e eu pretendo voltar algum dia. O senhor tem que voltar mesmo, tem que voltar. Será um prazer, doutora. Estamos à disposição. Eu peço desculpas até ter começado aqui uns minutos antes, né? Claro, a gente pode falar, mas é bom fazer porque eu estou numa situação assim, estranha. Eu estou presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, né? E aí nós tínhamos um evento às 18 horas, né? Que ia terminar às 20. Só que eu também sou professor, né, do SES e de outros cursos, e aí nós estamos tendo um curso de audiência trabalhista telepresencial, né? E aí foram fazer uma imersão trabalhista, uma audiência simulada, e aí pediram que eu fosse o reclamante. Aí eu tive que interpretar o personagem, botar uma camisa do meu time, fazer lá. Aí eu estava lá com eles, mas eu disse, olha, meus amigos, eu tenho um compromisso com os amigos e amigas da OAB do Acre, e eu vou lá. Só para você ver, tinha 3.000 pessoas lá. Eu digo, meu amigo, a OAB do Acre é a prioridade. Se eu conseguir acabar uns 5 minutinhos antes, eu voltarei lá para me despedir. Mas compromisso dado, palavra empenhada, é compromisso que eu faço. Eu cumpro minhas promessas sempre no fio do bigode. Estou dizendo à senhora que, havendo a oportunidade no pós-pandemia, eu pretendo ir novamente aí a Rio Branco e conhecer talvez outras cidades. Foi muito legal, assim, sabe? A impressão que tive das pessoas foi realmente muito receptiva. Eu digo assim, porque o baiano, né? Ele é receptivo, ele é casa cheia, e eu fui muito bem tratado, realmente. Então, eu não estou falando da boca para fora, não. Claro que vai ter que fazer com antecedência, depois da pandemia, algum período, porque os voos não colaboram, né? Então a gente vai estar aqui, vai para Brasília vai... Mas vou estar assumido o compromisso. Se a gente puder, eu até falei com o coordenador, esqueci o nome do professor, né? Mas a gente está pensando até em fazer a palestra cantada aí, que aí vai ser sensacional. A gente faz algum tempinho para fazer uma discussão. Vamos lá. Mas estou à sua disposição. Pois, doutor, será um prazer em recebê-lo aqui, viu? Será um prazer. Será todo meu, doutora. Eu queria iniciar aqui agradecendo, né, o senhor por ter aceito o nosso convite. Eu estou agradecendo em nome da OAB, da Comissão da Advocacia Trabalhista, e dizer que é muito importante esse convite que o senhor aceitou, né, para falar desse assunto, né, que é tão importante, principalmente na atualidade. Né? E agradecer mesmo, e espero que o senhor venha aqui para a gente conhecer o senhor pessoalmente mesmo. Tá? Eu gostaria também de agradecer todos que estão participando, todos que estão nos assistindo na live. E a gente vai começar aqui, doutor. Eu vou agradecer também, e uma pessoa até se manifestou aqui agora, eu vou dar até uma dica, porque essa minha live é minha live número 235, então eu já aprendi a fazer tudo de live. Pessoal que estiver acompanhando, uma dica interessante é pedir para fazer os coraçõezinhos do lado direito. Por quê? Porque isso muda o algoritmo e dá mais visibilidade à live. Então, é uma dica interessante. E quem quiser divulgar ao vivo, é só clicar nessa cruzinha, que parece uma pipa, né? Um triângulo, que aí você envia para os seus contatos para acompanhar ao vivo. Estou à disposição da senhora, a senhora manda e eu respondo. Tá, doutor.
eu vou começar aqui falando sobre um pouquinho sobre a recuperação judicial, fazendo uma pergunta, na verdade, eu gostaria que o senhor explicasse de uma forma bem resumida para pessoas que não são da área, né, que estão nos assistindo, ou estudantes, sobre o que é a recuperação judicial. Só para dar uma Pois não, pincelada sem problema, em doutora. relação a isso. A recuperação judicial foi um instituto criado para substituir a antiga concordata, como uma fase não necessariamente antecedente de uma eventual declaração de falência. Por quê? Porque a lógica da falência é termos ali uma formação de um juízo universal para pagar aos credores, seguindo a ordem de preferência e extinguindo a atividade. Chegou-se a ideia, e isto é algo que é muito meritório, de que ter todo um esforço para encerrar a atividade econômica nunca foi algo bom, porque a atividade econômica é o polo produtor de renda e de emprego, né, e de trabalho. Então, a lógica foi, ora, em vez de pensarmos nesse afastamento para pagar as contas, quando a concordata, assim, vamos pensar em algum tipo de atuação pela via judicial que permita uma recuperação da própria atividade econômica. Então, a lógica da recuperação judicial é imaginar que, através de uma atuação estatal do Poder Judiciário, se possa verificar realmente todo o passivo, então, existente e poder dar um direcionamento para que a atividade econômica não cesse, não pare definitivamente. Ou seja, a lógica da recuperação judicial é em benefício de uma função social da empresa e de toda a repercussão para a sociedade. Então, a recuperação judicial, em tese, é uma coisa extremamente importante e valorosa. O problema é, na verdade, as distorções fáticas. O problema é imaginar que muitas recuperações judiciais, tal qual processos de declaração de falência, eles parecem que são feitos para não terminar. Por quê? Porque a finalidade de obtenção efetivamente de um retorno à atividade econômica para a produção dos seus efeitos, ela acaba muitas vezes não ocorrendo. Ou seja, temos simplesmente um período de moratória de pagamentos, né, protraindo a efetivação de relações jurídicas obrigacionais e, no final das contas, encaminhando-se para a falência e aí, nesse ponto, com a extinção propriamente dita. Então, na verdade, o que é que eu preciso dizer para a senhora, doutora Miriam, né? É que esta é uma questão que, digamos assim, há distorções do ponto de vista fático. O Instituto da Recuperação Judicial é um instituto extremamente importante para uma efetivação de uma função social da empresa. Mas, na prática, é algo que acaba gerando distorções e, digamos assim, apreensões de uma situação de que uma moratória se torne simplesmente um calote da efetivação de direitos. Isso mesmo que eu ia perguntar em seguida, doutor, porque aqui no parágrafo 4º da Lei de Recuperação Judicial, né, ele diz que a suspensão que trata o caput deste artigo, hipótese nenhuma, excederá o prazo prorrogável de 180 dias. Doutor, por que existe processo de recuperação judicial que duram anos? Se existe esse parágrafo aqui na Lei de Recuperação Judicial. Essa é, digamos assim, é uma das distorções quando o legislador quer controlar a realidade, né? Perceba, seria razoável admitir uma eventual prorrogação de um prazo de recuperação, de minha visão, sem nenhum problema, se estivermos caminhando para a obtenção de uma efetiva recuperação. Todavia, se tivermos nessas circunstâncias uma hipótese, né, falta pouco tempo para se efetivar,
era algo que se recomendaria. Todavia, na prática, acaba sendo compreendido como os famosos prazos impróprios, né? Como muitas vezes os prazos dos magistrados, em que acabam não gerando uma repercussão do mundo concreto. Confesso a você, estou chamando de você, com essa senhora, né? É porque a senhora é tão jovem que aí eu fico me sentindo à vontade para falar, né? Confesso à senhora que, neste ponto, às vezes já tive a tentação como magistrado de verificar o prazo de 180 dias de suspensão, continuo prosseguindo a execução. E muitas vezes recebo ordem do próprio juízo das varas empresariais, ou isso varia de acordo com a lei de organização judiciária em cada estado, né? Dizendo, não, olha, ainda continua suspenso, dado, houve prorrogação, ao arrepio da previsão legal. É uma dessas situações em que a gente vê, na prática, uma distorção de uma boa ideia que acaba sendo distorcida. Inclusive, nesse mesmo parágrafo, ele diz que, após o decurso do prazo, né, o direito dos credores de inicial continuar suas ações e execução independente do pronunciamento judicial. Será que isso é possível mesmo, doutor? Do Porque ponto de vista... aqui, na prática, a gente não vê, não consegue fazer essas execuções, né? Do ponto de vista jurídico, o que eu posso dizer à senhora é que é possível, sim. Agora, nada impede que venha ordem posterior do próprio juízo dizendo, não, demos continuidade nesse ponto. Quem decide a parte do juízo, porque é um juízo universal, é o juízo da vara própria. Em alguns estados é vara civil comercial, outra vara especializada. Então, isso, eu não sei qual é a vara especificamente aí em Rio Branco ou no Acre como um todo, né? Às vezes, em determinadas cidades, até é um juízo único, né? Dependendo de como é a organização. Aí a vara civil mesmo, então. Isso varia realmente de a lei de organização judiciária de cada estado. Então, há cidades que têm, inclusive, vara especializada do ponto de vista da previsão normativa aí nesse ponto. O pessoal está dando um exemplo aqui da Oi, né? Que a Oi está eternamente aí em recuperação judicial, não acaba nunca, né? Tá. Então, doutor, mais uma pergunta aqui, ainda sobre recuperação judicial. A dúvida também é, quando existe um crédito na Justiça do Trabalho, né, seja ele por sentença ou por acordo, o juiz não poderia oficiar diretamente a vara da recuperação judicial para habilitar já esse crédito, já que o valor ele já foi discutido na Justiça do Trabalho, já se decidiu aquele valor, não poderia existir esse ofício já direto da Justiça do Trabalho para a vara onde está o processo de recuperação judicial? Porque aqui a gente requer, a gente faz um requerimento algumas vezes e é indeferido, né? E eles querem que a gente faça a ação para habilitar lá o crédito. O que eu vou dizer do ponto de vista prático, não é mesmo? Do ponto de vista jurídico, nada impede que o magistrado da Justiça do Trabalho encaminhe um ofício informando a certificação de um crédito a habilitar-se no juízo universal. E aí, na verdade, é uma informação específica para que proceda-se a habilitação. Perceba, porém, que o interesse é meramente privado. Então, por isso, a parte tem que diligenciar também. Eu não vejo nenhum impedimento que, digamos assim, a cientificação da existência desse crédito parta do magistrado trabalhista. Mas, chegando lá, todo o acompanhamento vai ter que ser feito pelo interessado. Por quê? Vamos entender um pouco a circunstância puramente pragmática. Nesse ponto, o indivíduo, ao habilitar lá, o magistrado lá não tem jus postulante, entende? Então, chegou lá, e se a parte não está devidamente acompanhada de advogado para poder exercer e estabelecer ou discutir o que for de direito lá, digamos assim, temos uma informação da existência de um crédito sem a operacionalização correspondente. Sim. O que acontece muitas vezes aqui é a gente já ter esse crédito formado na Justiça do Trabalho, a gente fazer o requerimento para habilitar e o juiz ele indefere, né? E ainda a gente faz a habilitação lá na recuperação judicial, ainda existe ainda a impugnação do crédito que já foi decidido na Justiça do Trabalho, né? Então, a lei diz que
que o valor ele vai ser decidido na Justiça do Trabalho, na especializada, né? E a recuperação só cabe processar e fazer o plano de recuperação desse crédito, né? E ainda em Eu diria relação o a isso... seguinte, talvez esse tipo de postura dos nobres colegas magistrados daí seja o que a gente chama de jurisprudência defensiva, ou seja, de tentar, já cumpri minha parte, agora você que corra atrás da sua lá. Eu não vejo, como eu digo, nenhum impedimento jurídico que o juiz informe isso, mas perceba que todo o acompanhamento vai ter que ser feito pela parte. Isso, na verdade, a informação pelo magistrado, na verdade, já traz uma certificação, ou seja, um campo de segurança jurídica de que efetivamente o crédito foi ali fixado. Então, na verdade, não há, digamos, retira ou esvazia as impugnações no juízo cível, como aí, ou no juízo de vara empresarial, como no Rio de Janeiro, por exemplo. Tá. Doutor, e em relação aos créditos que foram formados após ultrapassar todos aqueles prazos processuais relativos à recuperação judicial, a impugnação, né, do plano da recuperação judicial, o empregado ele fica prejudicado em relação a isso? Tem como fazer a correção dos valores dele? Porque o que acontece? Às vezes tem uma sentença após já o pedido de recuperação judicial. E aí você vai fazer a atualização da sentença e eles do crédito e eles indeferem. O trabalhador fica prejudicado em relação ao crédito dele, que somente foi constituído depois de ultrapassar todos os prazos na recuperação judicial? É uma situação realmente dramática. Por quê? Porque aí nós vamos ter um confronto da própria noção da atividade econômica recuperanda, né? Atividade econômica neste ponto, e a próprio crédito de natureza alimentar trabalhista. Perceba que, quando nós já temos toda a certificação, toda a separação desse patrimônio direcionado para o pagamento, efetivamente nós temos um crédito que, a priori, ele, para esse efeito, é como se ele não tivesse mais aquele privilégio. Ele vai entrar no equivalente a um crédito quirografário. É lamentável, mas é um fato porque a atividade econômica não mais continuou. Certo. Tem algumas perguntas aqui. Uma pergunta aqui. Eu quero só, enquanto a senhora está procurando as perguntas, dizer a todos e todas que eu estou disponível. Quero que todos me sigam aí no meu canal, no perfil do Instagram, né? R Pamplona Filho. Podem mandar mensagem em box, será um prazer, uma honra, um privilégio ter contato com todos e todas. E, se possível, me sigam também nos meus dois canais no YouTube, Canal Pamplona e Canal Papiano com Pamplona. Peço à doutora Miriam que, quando terminar aqui a live, deixe disponível aí no IGTV. Vou fazer o download e vai estar lá disponível para todos e todas. Com certeza. A doutora Mayra fez a pergunta. A execução do crédito extraconcursal deve prosseguir nas vias ordinárias? Seria continuidade no processo na Justiça do Trabalho, mesmo arquivado? É possível? Essa é uma situação complicada. Por ser um crédito extraconcursal, ou seja, nessas circunstâncias, nós precisamos verificar a certificação e ver como podemos realizar essa efetivação, né? Mas, a priori, sim, a resposta é positiva. Sim. O doutor Márcio Bezerra. E os acordos realizados antes da recuperação judicial, como que fica? Aí eles são créditos de natureza alimentar, trabalhista, mas que nesse ponto vão ter que ser habilitados, sim. Né? Por quê? Porque houve a declaração superveniente e aí, nesse ponto, nós vamos ter que efetivamente proceder à habilitação, seguindo a ordem dos privilégios e garantias. Tá. Outra pergunta aqui, isso foi mandado pela comissão. Só um pouquinho. Sem problema, estou à disposição. Como ficam os acordos? Os acordos realizados antes, mas que foram descumpridos. Como fica a sua execução? Na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum? Perceba, o acordo foi descumprido antes da declaração, nós temos um crédito a executar. Então, entra na mesma linha, sim, vai ter que proceder à habilitação. Eu digo, é terrível, mas o fato é que estamos demandando com alguém que teve reconhecido a possibilidade de recuperação judicial. Certo. Doutor, a gente já se prevê um relevante aumento dos novos pedidos de recuperação judicial pelas sociedades, empresários, devido à pandemia?
Olha, o que eu digo é o seguinte, eu até achei que a escolha desse tema, né, fosse por causa disso, porque eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que nós estamos vivendo um período absolutamente inédito na história do país e do mundo. E vivíamos uma crise econômica. Essa crise sanitária, essa crise de saúde pública faz sim surgir aí nesse ponto uma potencial derrocada de atividades econômicas. Então, eu não tenho nenhum dom da profecia. Eu vim falar aqui como juiz, ou como jurista, ou como professor, e não como mãe de Ná. Mas se eu tivesse o dom de uma profecia, eu tenho que profetizar. Fatalmente teremos muitas novas recuperações judiciais nos próximos tempos. E perceba, isso no pós-pandemia. Por quê? Porque neste momento a situação é mais pensar em sobrevivência física e depois pensar na sobrevivência empresarial. E o senhor, qual é o cenário que o senhor vê pós-pandemia? O senhor acha que vai haver alguma flexibilização da jurisprudência em relação aos requisitos dos pedidos de recuperação judicial? Olha, o que eu posso lhe dizer é que nós estamos vivendo um período de estabelecimento, às vezes, de normas transitórias, né? O RJET da Lei 14.010, a própria noção da conversão da MP 936 na Lei 14.020, demonstra aí nesse ponto uma busca efetiva de flexibilização de determinadas regras. Neste momento, é só especulação, né? O que eu posso lhe dizer é que, pela observação do que ordinariamente acontece, né, é de se esperar muitas recuperações judiciais. A parte legislativa depende do poder do Congresso Nacional nesse aspecto. É matéria de reserva de lei federal nesse ponto. Mas o senhor acha que vai haver alguma flexibilização em relação à jurisprudência mesmo? Vai criar alguma flexibilização nesses pontos dos requisitos? Ou vai haver uma mudança na legislação da recuperação judicial? O que eu posso dizer, minha amiga, é que hoje nós passamos por um período em que alegações de força maior, de facto príncipes, são extremamente comuns. Mas o fato é que a ideia de recuperação judicial é matéria de reserva de lei. Ela não comporta, a priori, muita flexibilidade. A flexibilidade pode vir de uma atuação do Poder Legislativo. E não duvide nisso, né? Desde a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, nós temos visto um fomento de uma perspectiva mais empresarial no Congresso Nacional. Nós estamos aqui para falar sobre o aspecto jurídico, mas todo mundo viu a discussão sobre de reuniões presidenciais com seus ministros e dizer, olha, pode ser a oportunidade de passar a boiada, pode ser que passe alguma coisa no sentido de flexibilizar mais para, digamos assim, em benefício da atividade empresarial, em detrimento, muitas vezes, dos trabalhadores, né? Aí é algo que somente o futuro e o tempo, que é o senhor de toda razão, pode nos responder. Verdade. Vamos lá, mais perguntas aqui da comissão. No caso de indeferimento do prosseguimento da execução trabalhista após o prazo da suspensão das ações, mesmo estando o crédito já incluído no quadro geral de credores, cabe recurso? Espera aí. É que se já está incluído no quadro geral de credores, né, nós já temos aí uma prévia habilitação. Então, a priori, não há que se falar em continuidade da execução no juízo trabalhista. E sim, a habilitação que já foi feita e esperar o momento do pagamento. Essa deve ser a lógica. Fora disso, pode ser uma distorção. E aí, se a senhora me permite, eu estou falando assim, me chamando de senhora, mas evidentemente a senhora tem idade de ser minha filha, então estou dizendo pode me aqui... chamar de você, doutor. Tudo bem, mas o que eu digo aqui especificamente havia um antigo professor meu, foi professor do meu pai, ainda um homem ainda vivo, mais de 80 anos, e ele dizia assim, olha, meus amigos, eu ensino para vocês o certo, porque o errado vocês já sabem. Então, o certo é que haja a devido prosseguimento
com o pagamento em função dessa prévia habilitação. Fora disso, há alguma coisa de errado. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Ou do Brasil. Tá, vamos lá. No caso de grupo econômico, onde apenas uma empresa requereu a recuperação judicial, pode executar as demais que não requereram a recuperação judicial? Pode, eu não vejo nenhum impedimento. Perceba que a ideia do grupo econômico do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT é uma hipótese de solidariedade, ou seja, da existência de responsabilidade sem ter débito propriamente dito, ou seja, de obligar-se o sem débitum, como diria o direito romano. Então, nessas circunstâncias, é possível direcionar, né, essa situação, e aí a empresa que pagar ali é que vai se habilitar de forma regressiva no juízo. E aí, para o caso do empregado, é muito melhor, inclusive. Por quê? Porque a esperar o decurso do tempo da recuperação judicial pode ser o alongar de uma via crucis que ninguém merece. Ótimo, ótimo, doutor. Muito bom saber disso. E, doutor, que bom. Aqui já falei uma coisa que trouxe acalento ao seu coração. Percebi no seu sorriso nessa minha resposta. Doutor, aqui está Samuel Figueiredo pediu, favor falar acerca do prosseguimento da execução em relação aos sócios, estando a pessoa jurídica em recuperação judicial. Bem, aí nós vamos ter que verificar quais das hipóteses, né, de desconsideração da personalidade jurídica ele está tratando. Se ele trata da teoria maior ou da teoria menor. Pensando numa aplicação do Código de Defesa do Consumidor, do caput do artigo 28 ou do parágrafo 5º, que ambos têm encontrado guarida no seu trabalho. O Código Civil adotou, evidentemente, a teoria maior no artigo 50, e ainda mais depois da especificação da lei, antiga medida provisória, da liberdade econômica. Mas na Justiça do Trabalho tem se feito com muita frequência a aplicação da teoria menor. Eu sou magistrado há 25 anos e eu digo com absoluta liberdade que tem sido essa a minha diretriz também como magistrado. Então é possível, sim. É só fazer o incidente de consideração da personalidade jurídica agora na linha estabelecida pela reforma trabalhista. Isso. Tem uma pergunta aqui, doutor André Aguiar. Considerando que o crédito trabalhista de natureza extraconcursal não se submete ao plano de recuperação judicial, o juiz trabalhista pode realizar atos expropriatórios? Há necessidade de prévia manifestação do juiz universal? Perceba, a gente tem que verificar qual crédito extraconcursal nós estamos tratando e para verificar se há competência da Justiça do Trabalho nesse período e verificar qual é o patrimônio que pode ser utilizado para esse pagamento, porque a lógica do crédito extraconcursal é justamente de créditos que não são o principal da recuperação judicial. E aí, a verdade seja dita, a maior parte dos créditos trabalhistas não se enquadra nesse perfil. Entende? Então, imaginar o que seria executado na Justiça do Trabalho. Certo. Michel está pedindo para o senhor falar sobre desconsideração da personalidade jurídica, empresa em recuperação judicial, competência da Justiça do Trabalho. Eu acho que ele quer saber se há competência da Justiça do Trabalho na questão da recuperação. Se nós estamos tratando de crédito trabalhista, é sim competência da Justiça do Trabalho para fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Ela não é mais feita, e vamos usar essa expressão, e eu estou no Justiça do Trabalho desde 1992, talvez a senhora não fosse nem nascida nessa época, então o que eu posso lhe dizer? Nessa época, eu vi toda, digamos assim, a resistência e a evolução para a aceitação da desconsideração da personalidade jurídica. A Justiça do Trabalho inicialmente tinha muita resistência. Depois, naquele fenômeno estranho de quem nunca comeu mel quando come se lambuza, passou a fazer desconsideração a facão, né? Mandava intime-se os sócios para indicar bens livres e desimpedidos da empresa sob pena de execução dos seus bens particulares. E ainda chamava isso de desconsideração. Isso era tudo menos desconsideração. Era uma forma arbitrária de se executar. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: pós-reforma trabalhista, pós-CPC 2015, mas reforma trabalhista pacificando a matéria, né? Você, claro que pode fazer a desconsideração da personalidade jurídica, seguindo os pressupostos e requisitos previstos na lei. Previsto na lei significa que é a teoria maior? Não.
significa que você tem que seguir o devido processo legal para garantir interesses terceiros. Só para explicar para a senhora, porque às vezes há muita preconceito na aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como se fosse uma forma de atravancar ou atrasar a satisfação do crédito. Não é isso. É simplesmente para satisfazer interesses, principalmente de terceiros. Porque o que acontecia, doutora? Quando as pessoas faziam desconsideração da personalidade jurídica e pegavam bem de um sócio, né, queriam pensar em declarar fraude à execução de um bem que o sócio tinha vendido antes da desconsideração, antes da reclamação trabalhista, e fazia-se uma construção ampla, como se nós tivéssemos aí quase uma aplicação do Pequeno Príncipe na execução trabalhista. Tu torna-se eternamente responsável pelas empresas que cria, e não somente pelo kit cativas. Isso. Tem outra pergunta aqui, doutor Márcio. Os nossos honorários de sucumbência entram na mesma fila do reclamante para receber? Sim, infelizmente sim, entram na mesma fila. Me perdoe lhe dar essa má notícia. Tá, vamos lá. Doutora Mayra, crédito extraconcursal. Verbas rescisórias puras podem ser executadas na própria reclamação trabalhista, por exemplo, em face dos sócios da empresa, do grupo econômico? Pode, sim, pode, mas aí você perceba que são fundamentos distintos. Grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Sócios é desconsideração da personalidade jurídica. A carga probatória, o ônus argumentativo é muito maior na desconsideração do que no grupo econômico. Mas atender os pressupostos sem nenhum problema, sem medo de ser feliz. Tá, vamos lá. O doutor Márcio Bezerra Chaves está falando aqui, boa, me perdoe. É que eu gostaria de lhe dar melhor notícias, mas... Perdão, espirrei. Mas não doutor, uma dúvida que eu tenho também após a expedição da certidão de crédito, né, para habilitar na recuperação judicial, o processo trabalhista ele deve ser arquivado ou deve ser suspenso até que o reclamante desculpa, eu não ouvi. Após a expedição da certidão de crédito para habilitar na recuperação judicial, o processo na Justiça do Trabalho ele deve ser arquivado ou suspenso até o reclamante informar que recebeu? A priori, a lógica, enquanto houver o juízo de recuperação judicial, é que, nessas circunstâncias, exauriu-se a prestação jurisdicional na área trabalhista. Então, é para habilitar, é para arquivar o processo. Arquivar o processo significa eliminar autos, quando pensa em autos? Não, é arquivar. É um arquivamento a priori definitivo. Se, olha só, houve uma recuperação judicial, houve, na verdade, uma efetiva recuperação, a empresa voltou, se extinguiu lá, não pagou, a empresa continua, desarquiva o processo e vai em frente. É um arquivo provisório. Qualquer coisa, volta, informa o processo. Colocou até o fundamento, exatamente. É arquivo provisório 114 a gente fica chamando de CPC do Dalazen, né? A Consolidação de Provimentos da Corregedoria. Tá. Doutor Márcio Bezerra, qual a dica que o professor pode nos dar aos advogados trabalhistas para as futuras demandas durante a pandemia? Qual o requisito ou questão que temos que ter bastante atenção e cuidado? Bem, aí vai depender do tipo de postulação deduzida em juízo. Eu acho que nós vamos ter muitas novas demandas e muitas demandas de aspectos que são antigos, que ficaram represados no período da pandemia. Né? Sobre os antigos, na verdade, espera-se uma grande quantidade de ações no período de retomada das atividades presenciais, coisa que a gente não tem nem ideia de quando será. Mas a ideia é que vão surgir novas demandas. Eu não tenho a menor dúvida que essa hipótese aqui, por exemplo, da caducidade da MP 927, né, que não foi convertida em lei, vai gerar confusão com o pessoal do teletrabalho em especial. Nós vamos ter muitas demandas em relação ao teletrabalho, né, nesse período. Agora, é algo que nós estamos, me permita usar essa expressão meio irreverente, com uma bomba relógio, né? Porque isso só vai explodir no pós-pandemia. Se a senhora me permita um exercício de um dom de profecia que eu não tenho, eu vou lhe dizer que
Um mês depois da retomada das atividades presenciais, nós vamos ter um boom na Justiça do Trabalho. As pautas vão ficar... E eu digo com liberdade, como eu falei, eu entrei no Justiça do Trabalho em 92. Em 92, uma audiência, ninguém fazia audiência una na Justiça do Trabalho na época aqui. E aí o que as pessoas faziam sempre fracionada? Uma audiência inicial demorava mais de um ano. Uma instrução, quase 2. Então, isso é algo que é terrível, que pode gerar um temor. E a gente vai ter que ter muito, digamos, muito jogo de cintura para trabalhar essa matéria, né, de forma a um princípio da colaboração para fazer isso. Eu acho que nós vamos ter alguns aprendizados do período da pandemia que vão ser importantes para amenizar essa situação. Uma dessas vai ser o rito emergencial alternativo, as próprias audiências telepresenciais. Perceba, aí no Acre, né? O Acre é do TRT da 14ª região, né? E eu sei que há aí muitas distâncias, às vezes é complicado verificar. Então, as audiências telepresenciais podem ser, talvez, um grande lenitivo para resolver determinadas situações em que, na prática, está tendo a negativa da prestação jurisdicional. Acho que esse aprendizado nós vamos ter que desenvolver no pós-pandemia. Doutor, eu também acredito que com esse boom aí que o senhor falou de reclamações trabalhistas, eu acho também que as execuções elas vão ficar frustradas, né? Vamos ter muitas execuções frustradas. O que o senhor acha em relação às execuções nesse período pós-pandemia? É possível, sim, eu diria provável. Por quê? Porque dinheiro não dá em árvores. Então, nós temos que imaginar que nessas circunstâncias vamos realmente ter determinadas empresas que vão quebrar e que não vai ter o que executar. E não vai dizer, não é a Justiça do Trabalho dizendo assim, faça-se dinheiro. Não vai ter. Então, é possível, sim, uma execução frustrada, sim, que é possível, sim, a caracterização, a configuração de muitas execuções frustradas. Aí é uma questão econômica, né? As pessoas, às vezes, ficam achando que o juiz do trabalho tem alguma vara de condão que, ao dizer assim, pague-se, vai aparecer o dinheiro. Não, se o dinheiro não tem, faz. Eu sou absolutamente despudorado. Eu faço Bacenjude, Renajute, todos os meios que eu posso fazer para executar. Mas se não achar dinheiro, infelizmente, não há o que você fazer. Né? A ideia do Fundo de Garantia de Execuções Trabalhistas acabou sendo uma ideia que não se aperfeiçoou para o ponto da faticidade. Falando em execuções frustradas e ferramentas, o senhor tem alguma dica secreta aí de alguma ferramenta que a gente possa usar nas nossas execuções? Minhas dicas não são secretas, são públicas, né? Mas acho que quanto mais se otimiza a utilização das ferramentas eletrônicas, o Bacenjude, o Renajude, o Infojude e o Simba, a gente pode obter, talvez, algum tipo de lenitivo, algum tipo de esperança em situações de que achava-se que seria frustrado. Doutor, falando em Simba, tem requisitos específicos para a utilização do Simba, que é uma ferramenta também de meio... É uma ferramenta de pesquisa patrimonial e que nos permite, muitas vezes, localizar valores que originariamente não foram fáceis de achar. Na verdade, qualquer processo pode ser utilizado o Simba, não precisa ter nem estar na execução. Alguma coisa posso fazer isso. Agora, aqui a gente tem direcionado isso efetivamente na execução. Eu digo um requisito específico porque nem sempre os juízes deferem, né? E uma vez eu fiz um curso sobre execução e o professor falou que essa ferramenta ela é bem cara, né, de ser utilizada. Sinceramente, não dá para utilizar. Agora, ela não é, o problema dela não é cara, é a operacionalização dela que não é fácil, Certo. Sobre a execução também, doutor, eu tenho uma dúvida, já está acabando o nosso tempo, mas eu tenho uma dúvida, acho que o senhor vai conseguir responder ainda. Em relação aos processos na Justiça do Trabalho, quando há a impugnação do cálculo pelo reclamante e o juiz rejeita essa impugnação,
Nós não podemos fazer o agravo, porque aqui, pelo menos aqui, o juiz não aceita o agravo de petição. Você Certo. sabe dizer se existe algum recurso, se essa decisão realmente ela é Não, irrecorrível? ela é irrecorrível de Irrecorrível. imediato, porque por causa do parágrafo 3º do artigo 884 da CLT. Especificamente, a ideia é que somente nos embargos à penhora é que se impugnará a sentença de liquidação. Então, aí, nessa circunstância, nós temos uma limitação específica, né, de uma previsão legal. Para mudar isso só com mudança legal. Certo. Então, nesse caso, né, eu vejo que alguns reclamantes ficam prejudicados, porque eles não têm como outro meio, algum recurso. O senhor acha que, já ouviu falar se cabe mandado de segurança, alguma coisa assim? Sinceramente, não cabe nada. Não cabe nada. Cabe Não cabe nada, né? nada. Cabe embargos à execução. A verdade é essa. Às vezes, claro que mandado de segurança é o remédio heróico, né? Que quer utilizar quando não cabe recurso. Mas, a priori, não cabe recurso. A ideia é de que prossiga-se a execução nesse sentido. A lógica, na verdade, é que a gente pudesse esvaziar ao máximo a utilização do parágrafo 2º do 879, proferindo sentenças líquidas. Isso é o ideal. Isso é o ideal. Quando você profere sentença líquida, você abrevia boa parte da via crucis da execução trabalhista. Mas, fazendo-se efetivamente a execução dessa forma tradicional, não tem jeito. Certo. Doutor, nós estamos aproximando aqui do nosso tempo. Acho que daqui a pouco vai cair a live. E eu gostaria de agradecer a presença do senhor. Gostaria de... Estou muito feliz por todos esses ensinamentos que o senhor nos deu nesse período, nesse tempinho aí, que eu acredito que se o senhor fosse dar uma palestra sobre isso, a gente ia perguntar e ia ter muitas respostas e o tempo ia demorar tanto que a gente não ia conseguir terminar hoje. Então, assim, eu vou deixar o senhor para falar aí suas palavras finais, né? Fale também dos seus cursos, né? O senhor tem cursos de prática trabalhista, né? Cursos online. Então, fale dos seus cursos aí e vou passar a palavra para o senhor. Bem, eu quero agradecer a todos e a todas. Foi um prazer participar aqui com vocês. Quero dizer, peço a todos que me sigam aí no Instagram, R. Pamplona Filho, nos meus 2 canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Quero dizer que foi um imenso prazer, né? Eu saí lá do compromisso, eu disse, eu estou aqui à disposição de vocês e fica a minha promessa. Quero voltar ao Acre, quero fazer a palestra cantada aí, quero ministrar um curso de execução, quem sabe aí com vocês, presencialmente no pós-pandemia. Um beijo a todos e todas. A gente Obrigada, se encontra lá. doutor. Doutora, deixa aí gravadinho para eu fazer o download depois. Vou deixar, tá? Obrigada a todos que participaram da live. Até mais.